Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia! Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um ministério que está empenhado na pregação da palavra, na edificação do corpo de Cristo. É por isso que nós queremos abrir este programa, lembrando a cada um de vocês que nós estamos neste final de semana, desde ontem, ministrando a primeira conferência evangelística aqui em Taguatinga, tanto quanto em Planaltina e também na igreja de Goiânia. Você pode escolher uma das três igrejas, porque ainda hoje à noite e amanhã à noite, às 19h30, nós estaremos ministrando duas grandes mensagens a respeito da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Este é um feriado de Semana Santa, um período em que as pessoas estão voltadas, de alguma maneira, para esta grande mensagem, essa mensagem verdadeira e genuína, que é o centro do Evangelho, que é ali a encarnação, a vida, o ministério de Jesus Cristo, incluindo a sua morte e a sua ressurreição. Então quero convidar a você e a sua família para que vocês estejam em uma de nossas igrejas, aqui em Taguatinga, segundo o endereço que está aí no seu televisor, hoje à noite e amanhã à noite, às 19h30, ou então na igreja de Planaltina. Vocês que são aí de Planaltina, do Colorado, de Sobradinho, vão até a igreja de Planaltina receber a rica e poderosa palavra de Deus, hoje às 19h30 e amanhã também às 19h30. E também em Goiânia, conforme o endereço que está aí no seu televisor. Serão grandes ministrações com o fim de alcançar o coração dos eleitos do Senhor. Portanto, você é o nosso convidado especial. Leve alguém que ainda não escutou o Evangelho ou que não declarou a sua fé no Evangelho. Leve essas pessoas para que elas possam ser alcançadas com a palavra, para que elas ouçam a palavra, ouvindo, elas recebam do Senhor a fé suficiente para crer no Evangelho e, crendo, invoque o nome do Senhor e, invocando, sejam salvas, sejam libertas, sejam curadas, sejam restauradas, porque este é o papel do Evangelho, este é o objetivo do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Portanto, escolha aí uma de nossas igrejas e esteja conosco hoje à noite e também amanhã no grande encerramento para a honra e a glória do nome de Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a pegarem suas Bíblias neste momento e nos acompanhar na ministração da palavra. Nós estamos agora ministrando uma série apologética. Apologia quer dizer a defesa da fé. São ministrações que procuram colocar em evidência, segundo a Escritura, o verdadeiro Evangelho, as verdadeiras facetas do Evangelho, ou as verdades centrais do Novo Testamento que constituem o Evangelho, que são as bases do Evangelho. E ao demonstrar, portanto, essas verdades bíblicas, nós sempre fazemos num tom de refutar o falso Evangelho, ou pelo menos a má compreensão do Evangelho. E porque nós vivemos num tempo de muita treva. Veja, nós estamos vivendo exatamente 2000 anos depois de Cristo e os seus apóstolos, que lançaram as bases iniciais do Evangelho, que se encontram aqui nos 27 livros do Novo Testamento. Ao longo desses 2000 anos,
muitas coisas aconteceram, houve muita decadência, houve apostasia, abandono da fé, de maneira que hoje nós vivemos numa verdadeira Babilônia espiritual, numa grande confusão em torno da verdade de Deus, conforme nós encontramos nas muitas mensagens pregadas, escritas na televisão, no púlpito, em livros, de maneira que é necessário que todo aquele que verdadeiramente constitui-se num servo de Deus, genuinamente cristão, que nasceu de novo, que tem no coração o desejo de conhecer a Deus, segundo a sua palavra, é necessário que esses se voltem à Escritura, que você coloque à prova aquilo que você crê. Veja que as mensagens que ministramos certamente não é uma afronta a nenhum segmento, a nenhuma pessoa, mas é uma palavra de oportunidade para que se abra um momento de discussão, um momento de reflexão, um momento de crítica, no sentido de nós verificarmos na palavra aquilo em que nós cremos, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós praticamos. Do contrário, nós corremos um grande risco de, mesmo sinceramente, estarmos a seguir doutrinas humanas, ou quando não, doutrinas de demônios. Portanto, essa mensagem é um convite. Nós estamos agora atualmente falando sobre o evangelho carismático. Sabemos que a palavra carismático, que vem de carisma, que vem de caris, que quer dizer o dom ou os dons do Espírito, as dádivas de Deus para a sua igreja, e o maior dos dons que nós temos hoje, não somente a pessoa de Jesus Cristo, mas sobretudo o Espírito Santo, que aplica em nós, aplica naquele que crê as verdades do Evangelho, a verdade a respeito de Cristo. Então, há um movimento chamado movimento pentecostal ou movimento carismático, que são os muitos segmentos que trazem a questão do Espírito Santo, da sua obra e dos dons espirituais. Nós sabemos que são verdades bíblicas, né? Ninguém pode negar a questão do Espírito Santo, da sua pessoa, que ele é Deus, que ele atua ativamente na igreja, com dons, com ministérios, com manifestações. Entretanto, é preciso se considerar esse tema à luz da Bíblia, dando a esse tema e a cada aspecto desse tema, a cada item desse tema, a sua devida importância segundo a Bíblia, não segundo um movimento que conduz as pessoas a meras experiências pela experiência, em busca de dons pelos dons, em busca de manifestações pela mera manifestação, sem que compreenda na Escritura, nos Evangelhos, nas Epístolas, qual a razão, qual o objetivo, qual o modelo, como que Deus, ele determina uma economia, um arranjo com vistas a alcançar o seu supremo propósito. Semana passada nós paramos exatamente aqui no livro de Atos, vocês poderão abrir, porque inclusive Atos capítulo 2, em que trata aqui do Pentecostes, até porque o movimento pentecostal, ele parte do capítulo 2 de Atos como premissa, ou como marco, ou como texto fundamental, para daqui fundamentar todo o procedimento, toda a crença, toda a prática no que diz respeito à pessoa e obra do Espírito Santo. Nós então começamos a falar que, embora o Pentecostes bíblico, ele nos traga algumas características ou algumas questões fundamentais, uma delas, e a primeira que estamos tratando, é o Pentecostes e a pregação do Evangelho. Veja na sua Bíblia, no capítulo 1 de Atos, capítulo 1, versículo 5, quando Jesus, antes de ascender aos céus, 40 dias depois da sua ressurreição, ele diz assim para os seus discípulos: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Vejam que aqui se fala a respeito do batismo com o Espírito Santo. Veja que então os discípulos, no versículo 6, eles não entendiam exatamente o que era o batismo com o Espírito Santo, a ponto de perguntarem a Jesus se porventura Jesus estava a se referir ao estabelecimento ou à restauração do reino de Israel. Versículo 6. Jesus então lhes responde dizendo que a eles não competia conhecer os tempos e épocas que o Pai havia reservado para a sua exclusiva autoridade. E então no versículo 8 Jesus declara
exatamente esse aspecto da obra do Espírito Santo. Esse aspecto do Pentecoste de que estamos tratando, que é a questão da pregação do Evangelho. Quando ele fala no versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E, portanto, estamos aqui diante de um ponto fundamental para todos aqueles que se dizem, que se declaram, que se consideram pentecostais, e também para todos que, ainda que não se considerem como tais, mas consideram a Bíblia como palavra de Deus. O ponto fundamental, e esse é apenas o primeiro de outros que trataremos em programas seguintes, esse aspecto de que o Espírito Santo, ele foi derramado e ele seria derramado como uma torrente de poder sobre os seus discípulos com vistas a constituírem-nos testemunhas de Jesus Cristo, testemunhas da sua morte, testemunhas da sua ressurreição, sobretudo, para que então eles pudessem dar esse testemunho em Samaria, na Judéia, em Jerusalém, até os confins da terra. Veja que aqueles discípulos que eram fracos, que eram temerosos, que eram pessoas sem ousadias, pessoas iletradas, ora, para que eles saíssem todo mundo, de nação em nação, de cidade em cidade, até mesmo passando para outros continentes, levando a palavra do Evangelho a respeito do Cristo de Deus, do Messias de Deus, que é Jesus Cristo, Deus encarnado, que morreu na cruz para perdoar o homem de seus pecados, para anunciar que só existe remissão no nome de Jesus Cristo, na base do seu sacrifício. Ora, eles precisariam de poder para constituí-los, para forjá-los, para fazê-los testemunhas desta verdade, testemunhas do Evangelho, testemunhas de Jesus Cristo. Este, portanto, é o primeiro aspecto fundamental em relação ao Pentecostes. Fazer dos discípulos, dos primeiros sobretudo, essa testemunha. Veja o que diz a Bíblia. Abra a sua Bíblia aqui no livro de Marcos, no capítulo 16, vamos verificar como que isso pode ser conferido nas próprias palavras de Jesus, quando ele envia os seus discípulos para pregar o Evangelho a toda criatura. Marcos, capítulo 16, veja aqui os versículos 14 em diante que nos dizem: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Veja como é que começa essa porção do Evangelho de Marcos, os últimos versículos deste Evangelho. É dito que Jesus apareceu aos 11 e estes estavam à mesa, e Jesus então repreendeu-os severamente, censurando-lhes a incredulidade e dureza de coração. Veja que essa censura não é aos incrédulos do mundo perdido, não, é uma censura aos 11, uma censura aos discípulos, que aqui são apóstolos, os apóstolos Pedro, Mateus e tantos outros aqui mencionados e listados no Evangelho. Eles são repreendidos pela incredulidade e pela dureza dos seus corações. Em seguida, Jesus lhes diz, no versículo 15, é a ordem, né, o ide, tão conhecido pela maioria dos cristãos, que diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Veja a incumbência que eles tinham de ir a todo mundo, em todas as tribos, nações e povos e línguas, levando o Evangelho. Ide pregai o Evangelho. Não é pregar o seu testemunho particular, não é pregar a sua experiência, não é pregar a doutrina de homens, não é pregar os achismos desse século, é pregar o Evangelho, que se encontra registrado aqui como um testemunho nas páginas do Novo Testamento. Veja que Jesus fala a respeito deste ide, como que Jesus haveria de supri-los e de capacitá-los, não somente ordenando, mas dando a ele todo o poder, dando a eles todo o poder suficiente para que a palavra pregada por eles pudesse ser crida, aceita e recebida no coração dos eleitos de Deus. O versículo 16 nos diz: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. O 17 nos fala: esses sinais
hão de acompanhar aqueles que creem. 2 pontos. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E este ponto aqui, tão logo Jesus ordena, ide pregai o evangelho, ele fala de alguns sinais que haveriam de acompanhar os que crescem. E a grande pergunta é, ora, esses sinais haveriam de acompanhar quem? Aqueles que crescem no evangelho pregado pelos apóstolos, ou aqueles apóstolos que crescem na mensagem de Cristo e então em obediência saíssem a pregar o evangelho? Eu sei qual é a sua resposta. Muito provavelmente você esteja pensando, não, pastor, certamente esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem na mensagem pregada pelos apóstolos. Mas veja que eu quero extrair esta resposta do próprio texto bíblico. Para tanto, basta você virar aí a página da sua Bíblia no próximo versículo, que é o versículo 19 e também o versículo 20, e veja o que a Bíblia nos diz a respeito desses sinais que haveriam de acompanhar. Veja, versículo 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Jesus falou aos discípulos, ordenando-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Então é dito que Jesus, depois de ter falado, ele ascendeu aos céus, foi recebido nos céus e assentou-se à destra de Deus. Agora veja a resposta no versículo 20. E eles quem? Os 11, tendo partido, ora, partiram em obediência ao ide por todo o mundo e pregai. Eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. E aqui nós temos a resposta bíblica. Não precisamos contender, não precisamos aqui querer defender os nossos achismos. Basta que você creia, que você leve em consideração o que a própria Escritura diz, que tendo os apóstolos partido, Jesus então confirmava a palavra que eles pregavam. Eles saíram por todo o mundo pregando o evangelho e Jesus então confirmava a palavra que eles pregavam mediante sinais que se seguiam. Ou seja, Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, e então esses que saem a pregar têm a garantia de que Deus os acompanha, que o Espírito Santo está com eles ali para efetuar por suas mãos sinais e maravilhas e prodígios para confirmar a palavra do evangelho pregada por eles. De maneira que isso que está aqui em Marcos 16, versículos 19 e 20, é, na verdade, a obra efetiva do Espírito Santo, conforme nos é dito em Atos, que eles haveriam de receber o Espírito Santo derramado como poder, a fim de constituí-los testemunhas de Jesus Cristo. É certo que nós vamos falar isso na mensagem na semana que vem, muito provavelmente, que esse Espírito Santo derramado não se limita aos 11, ele é derramado sobre todo o corpo de Cristo. Mas isso será um outro aspecto do derramamento do Espírito Santo, tratado em mensagens anteriores. Hoje eu quero enfatizar, eu quero enfocar a questão do Espírito derramado para constituir dos apóstolos ali testemunhas da pessoa, da obra, do ministério de Cristo, que é o Evangelho, capacitando-os com esse poder, a fim de que eles pudessem não somente realizar o trabalho, mas para que esse trabalho missionário, esse trabalho apostólico fosse efetivo. E é nesse ponto, então, que nós, mais uma vez, tocamos nessa verdade, aqui em Atos capítulo 2, quando acontece efetivamente o Pentecostes. Vejam que a partir do capítulo 2, que é o texto básico e o texto de base e o texto de origem, sobretudo, do movimento pentecostal, aqui nós temos o momento exato quando o Espírito Santo foi derramado. Veja na sua Bíblia, capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aqui nós devemos partir desse nome Pentecostes. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Você, meu irmão e minha irmã, vocês já pararam para pensar neste versículo
Primeiro, nesse primeiro versículo do capítulo 2. Não queira partir logo para as línguas estranhas, calma. Nós temos que ir passo a passo. Veja que é dito, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Ou seja, o Pentecostes, ele chegou um momento em que ele obteve o seu cumprimento. Amados, nós estamos diante de uma verdade bíblica que já é preconizada nas páginas do Antigo Testamento. Quando você lê ali Levítico capítulo 23, ou mesmo no livro de Êxodo capítulo 23, você vai encontrar ali as festas de Israel. Temos a festa da Páscoa, depois a festa das primícias e então a festa de Pentecostes. O Pentecostes era uma festa dos judeus. Sabemos, como está em Hebreus capítulo 10, versículo 1, que toda lei tem sombra de bens vindouros, não a imagem real das coisas, de maneira que aquilo que haveria de ser uma realidade na era do Novo Testamento fora anunciado, fora preconizado no Antigo Testamento como uma sombra, como uma figura. De sorte que aqui em Atos nós temos o cumprimento do Pentecostes, mas no Antigo Testamento, Levítico 23, nós temos a sombra do Pentecostes. Quer entender a sua realidade? Precisa olhar para a sombra, porque a sombra contém ali elementos proféticos que apontam para o seu cumprimento no futuro. Ora, eu pergunto para vocês, o que é o Pentecostes à luz da Bíblia? Leia capítulo 23 de Levítico, onde você encontra ali, primeiramente a festa da Páscoa, e então as primícias, e então Pentecostes. Aí fica fácil. Nós sabemos que essas festas, elas falavam, profetizavam, anunciavam, preconizavam acontecimentos futuros que se cumpririam na pessoa de Cristo, na obra de Cristo, em tudo aquilo que se referia a Cristo. Portanto, a Páscoa certamente refere-se à morte de Cristo. Leia 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. A Páscoa não é, como dizem, a ressurreição. Segundo a Bíblia, não segundo a tradição. Não siga as tradições, mas segundo a Bíblia, a Páscoa representa a morte do Cordeiro Pascal. Não a ressurreição, é a morte. Então, na Páscoa você tem ali o prenúncio da morte de Cristo. Então, quando Cristo morreu, cumpriu-se a Páscoa. As primícias, que seria ali a segunda festa, fala da ressurreição de Cristo. Basta que você leia 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Ali as primícias, que era a colheita dos primeiros frutos amadurecidos, representa em primeira mão, a priori, a ressurreição de Cristo. Assim como o sacerdote, ele colhia os primeiros frutos da sua lavoura, levava ao templo e oferecia a Deus ali como oferta alçada, representando o Cristo ressurreto dentre os mortos, oferecido ao Pai como oferta pelos pecados da humanidade. A Páscoa fala da morte, as primícias nos fala, portanto, da ressurreição. E eu pergunto, e o Pentecostes, que seria a terceira festa, depois da morte de Cristo e da ressurreição de Cristo, isto é, depois da Páscoa e das primícias, segue-se o Pentecostes. O que aconteceu aqui no Pentecostes, que nós podemos ver como cumprimento do que era predito nas festas de Pentecostes dos judeus no Antigo Testamento? Veja, nesse momento, quando o Espírito Santo foi derramado sobre 120 discípulos, é dito que todos eles passaram a falar em outras línguas. Mas veja, antes de tratarmos da língua, porque isso falaremos em ocasião oportuna ao falarmos dos dons espirituais, mas veja que o centro do capítulo 2 não são as línguas, mas como que Deus, ali o Espírito Santo, ele falou em línguas pelas bocas das suas testemunhas, pela boca do corpo de Cristo, como que o Espírito Santo falou pregando aos judeus que ali estavam concentrados em Jerusalém, como que ele anunciou-lhes o Evangelho. É o que está no capítulo 2, veja, versículo 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar? Versículo 8, cada um em nossa própria língua. Versículo 11, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas
de Deus. O Pentecostes foi a pregação da palavra para aquela multidão de pessoas, sobretudo judeus, que haviam vindo de várias partes da terra, de várias nações, que habitavam em Jerusalém. Por ocasião daquela festa, ali o evangelho foi pregado e ali então o Espírito Santo falou por muitas línguas, abrindo os ouvidos dos ouvintes para que cada um compreendesse a mensagem do evangelho em sua própria língua. Esse fenômeno é o fenômeno inverso ao da Torre de Babel. Se em Gênesis 11 o Senhor confundiu a língua e multiplicou as línguas para que ninguém se entendesse uns aos outros, agora o Senhor aqui, ele fala mediante várias línguas, abrindo os ouvidos de várias pessoas, de nações distintas, para que eles pudessem agora ouvir em uníssono a mensagem do Evangelho. Qual foi o resultado? 3.000 almas nesse dia foram colhidas para o Senhor. E esse é o significado próprio do Pentecostes, é a colheita de almas. O que acontecia na festa de Pentecostes, segundo Levítico capítulo 23? Ora, se as primícias era a colheita dos primeiros frutos amadurecidos, o Pentecostes era a colheita do restante da seara. Ou seja, no dia de Pentecostes, eles colhiam o trigo, a cevada e colhiam então as uvas. Eles faziam toda aquela colheita, então era uma grande festa das colheitas. Tanto é que o Pentecostes é também chamado de festa das colheitas. Portanto, o Pentecostes está associado intimamente à colheita de almas. Por isso que a partir deste momento, muitas almas começaram a ser colhidas para o Senhor. E então o Pentecostes nos fala do derramamento do Espírito sobre as testemunhas para fazê-las fortes, para fazê-las destemidas, para fazê-las intrépidas, para que elas anunciassem a palavra, o Evangelho, para que o Senhor pudesse realizar o Pentecostes, a colheita de almas para o Senhor. Nosso tempo é muito pouco e eu então terei que voltar na próxima semana dando continuidade a esta mensagem que é de tão grande importância, que é fundamentada na Escritura, de sorte que nós assim temos a certeza de que estamos, na verdade, porque não estamos trilhando a tradição, não estamos trilhando os costumes, mas estamos trilhando na palavra, no estribo da Escritura, que nos restringe, é o cinturão da verdade que não nos permite simplesmente pregarmos ou praticarmos aquilo que queremos, senão somente a vontade de Deus. Continuaremos essa mensagem na próxima semana. Quero, entretanto, aproveitar esses momentos finais para estender o nosso apelo. Nós estamos agora fazendo esse apelo para vocês têm visto em outros programas. É um apelo ao seu coração. Você que ama a palavra, você que conhece o ministério apostólico de Volta à Palavra, que sabe que de acordo com a nossa índole, que o próprio Espírito forjou em nós, nós não temos a permissão e nem tampouco a liberdade de vender as coisas de Deus. Antes, nós sabemos da seriedade. É por isso que nós apelamos para o seu coração, para que você nos ajude com ofertas de caráter material, ofertas financeiras, mas de coração, ofertas voluntárias, segundo Deus propôs no seu coração, sem barganha, sem querer trocar com Deus, ou barganhar com Deus, ou comprar a Deus, ou se achar justo demais para que Deus possa te honrar. Tudo isso é coisa caída, é de um evangelho caído, de um cristianismo caído. Nós confessamos que nós carecemos da ajuda financeira de cada um de vocês para manter o ministério, sobretudo este programa que é muito oneroso, que é muito pesado, e nós somos poucas pessoas, né? No sentido de que nós precisamos de cada um de vocês que de coração ama ao Senhor e queira nos ajudar. Acesse o nosso site, devoltapalavra.com, e lá vocês vão encontrar as formas como vocês poderão realizar essa doação, essa ajuda, essa oferta, né? Lá no lugar de doações, no nosso site, tem lá as maneiras que você pode fazer, por meio de boleto bancário, de transferência bancária, ou cartão de crédito, ou mesmo depósito bancário. Aquilo que ficar melhor para você. E eu tenho plena certeza que o nosso Deus, que nos vê em secreto, há de nos galardoar também em secreto. Esta é uma palavra para aqueles que desejam certamente ver essa palavra alcançando outras pessoas, salvando outras pessoas e assim cumprindo nós a vontade de Deus. Eu sei que aqueles que fazem de bom coração certamente terão da parte do Senhor a sua recompensa.
Tenham todos vocês um bom sábado e Jesus Cristo é o nosso Senhor.